Então, esse é outro engano que a gente tem sobre a meditação, né? Porque a gente pensa que meditar é ficar com a tela branca, né? Aí não é? Não. Meditar é algo que acontece entre pensar e não pensar e vai além disso. Não é que você vai fazer, mente, tela branca, pum. Não pensar em nada. Porque a mente, inclusive, nem funciona assim. Se eu falar pra você, não pensa no macaco azul. Putz, velho, eu tô vendo vários macacos azuis pulando pra todo lado. Exatamente, a mente não funciona dessa forma negativa. Existe um lugar da mente em que a mente discursiva para de blá, 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 mas ela entra no estado de hiperatenção. Ela entra no estado de abertura profunda em que há uma percepção de uma realidade mais profunda. De fora, o que você vai ver é uma pessoa estática, parecendo que tá meio tchonha das ideias. Não sei se vocês já viram alguém em estado meditativo. Sim, Já? Mas por dentro, você tá extremamente consciente, lúcido, em profunda paz. É a única hora que eu fico sossegado, é a hora que eu tô assim. E por que a hora que cai assim, nada importa? Cara, quando eu tô em estado meditativo... Porque você consegue fazer uma coisa chamada pratyahara, que é o que a gente chama de recolhimento dos sentidos. Então, por que é tão difícil olhar pra dentro e se entender e se enxergar como você é? Porque a gente tá toda hora despendendo energia para tentar entender com os nossos 5 sentidos o que tá fora e responder para eles. Então, a energia que vai, a energia que vem. E eu tô dando resposta e pensando sobre tudo isso. O que a gente faz, na verdade, é como uma tartaruga recolhe seus membros para dentro do casco, a gente recolhe os sentidos para dentro para tentar investigar quem é esse eu que tá ali. Isso não... Tá, me veio isso agora. Isso não é uma enganação da sua mente, às vezes, para te descansar? O que a gente faz na meditação é enganar o enganador. A gente vai usando truques e mecanismos para que essa mente que tá toda hora querendo ficar no controle, esse ego que toda hora fica pensando meu, é você criar uma situação para criar um caput mental, para criar um tilt na mente para você ir além dela. Essa mente tagarela, né? O que a gente chama de mente aqui é essa... Então, a coisa toda da prática meditativa é entrar no estado de relaxamento, atenção e presença tão grandes em que esse tumulto passe. Tem uma história que eu sempre conto para ilustrar o que é a meditação, que é a história de Jesus no barco querendo ir para atravessar o Mar da Galileia, né? Então, é uma metáfora bastante poderosa para a gente entender o processo da prática meditativa. Dizem que Jesus queria ir pregar no outro lado do mar, então chamou os discípulos, entrou no barquinho e dormiu. E os discípulos, que eram pescadores, eram marinheiros, era gente que sabia se governar no mar, estava tudo bem até que uma tempestade veio e começou a sacudir o barquinho para lá e para cá. E naquela hora, aqueles caras que eram tão experimentados no mar não sabiam mais o que fazer, não sabiam se estendia a vela, se recolhia a vela, se pegava o remo, se não pegava o remo. Até que uma hora um olhou lá para dentro e viu Jesus dormindo numa boa e começou a gritar: mestre, mestre, nos salve! Aí Jesus acorda, olha para a tempestade e diz para ela: acalma-te, cala-te. E a tempestade para. O barco somos nós tentando atravessar os nossos caminhos na vida. Os discípulos todos são as nossas faculdades mentais, todas elas. Nossa memória, nossa inteligência, nossa capacidade de aprender, nossa capacidade de errar. Todas essas nossas faculdades a gente acha que são perfeitas e a gente acha que sabe viver muito bem quando está tudo bem. A gente sabe se governar quando está tudo certo. Mas quando os problemas vêm, as tempestades são criadas, né, pela nossa própria ignorância, a gente esquece de como é o caminho. Só que dentro desse nosso barco existe a consciência iluminada, a consciência crística, o eu real. E quando você sabe acessá-lo e pedir socorro, ele olha para a tempestade que você mesmo criou e diz: acalma-te, cala-te, e a tempestade cessa. Isso é meditação, é acessar esse lugar puro da consciência que nunca se envolve com os problemas e que não é uma alienação, né? As pessoas pensam que a meditação será que não é uma forma de fingir que nada está acontecendo? Não, ao contrário. É você incidir uma profunda lucidez sobre as coisas, como elas são. Olhar para a realidade como ela é, sem fugir. Conexão total, né? Isso, profunda e implacável. É uma lucidez implacável que vai te levar a acessar esse lugar da consciência que está sempre em paz. Essa testemunha que sempre é a manifestação do que a gente chama de Satitananda, né? Que é o puro ser, a pura consciência e a pura felicidade. E essa é a realidade última do nosso ser. Cara, eu acho que você tá preparado pra ser mestre já, mano. Você tem Eu ainda tenho uma dúvida se você tá preparado, sabe por quê?
Eu acho que às vezes, eu não acho não, é bem claro o entendimento que você tem, ele não é por acaso, né? O que você falou, são anos fazendo reiteradas vezes, é igual o mestre falou, de jiu-jitsu falou uma vez, a diferença do faixa preta para faixa branca é quantas vezes o faixa preta já fez o mesmo golpe. O golpe é o mesmo, né? Só que não é uma parte mental, é você entrar dentro do seu conhecimento, isso me parece ser muito mental. Mas é físico. E a parte do corpo? Porque você usa a parte corporal para chegar nesse estado mental. Não é o corpo que te leva para essa parte mental? Eu não sei ver essa diferença entre corpo, mente e consciência. Exato. Na verdade, são 3 fatores. Então, mas isso a gente dividiu dentro, especialmente da tradição ocidental, católica, né? Corpo, mente e alma. Sei lá, para poder facilitar o entendimento das coisas e também para poder condenar o corpo, né? Dizer, o corpo é mais denso, é pecado, tudo que vem do corpo. Mas assim, meu filho, não interessa quão transcendentalista a sua religião seja, que você acha que esse mundo é só ilusão. Nesse momento, você tá nesse corpo. A realidade do mundo é transmitida para você, intermediada para você por esse corpo. Ele é seu instrumento, ou o que seja. Então você é esse corpo nesse momento. Sua mente, seu corpo, sua consciência estão acontecendo em simultaneidade dentro desse lugar. Então, para mim, é fundamental que haja um equilíbrio entre os 3 e um caminho de autoconhecimento e de autocuidado com os 3. Por exemplo, para mim, o exercício físico mesmo, eu comecei a fazer com muito mais intensidade ano passado, mas eu sempre fiz, ele é um caminho importante, tanto para o autoconhecimento corporal, a própria percepção, como também para a manutenção do equilíbrio mental. Sem isso, não existe possibilidade de você falar, por exemplo, de um desenvolvimento de sabedoria. Ao mesmo tempo, essa coisa toda que a galera New Age fala assim, isso é sobre coração, tem que sentir, você é muito racional. Olha, não tem nenhum mestre que eu conheço que não fala para você afiar o seu intelecto no processo de desenvolver esse autoconhecimento. Então, esse lugar da consciência que trabalha simultaneamente corpo, mente e consciência, isso é yoga. Você fazer as 3 coisas seria uma realidade integrada, na qual as coisas todas se desenvolvam simultaneamente. É o que a gente faz lá no meu instituto. Então, a gente faz a parte física do Hatha Yoga, faz a meditação e depois vai estudar os shastras, os textos, porque a gente diz o seguinte: os textos iluminam sua prática, a sua prática ilumina os textos. Uma coisa dá suporte para outra para esse desenvolvimento não setorizado, mas um desenvolvimento integral de quem você é. Você vai entendendo o que fazer nessas experiências sublimes, tipo dentro de uma experiência assustadora, seja com meditação ayahuasca, porque os textos estão explicando, mas você vai botar isso em prática na hora que você estiver dentro desse rolê. Então as 2 coisas elas se conciliam. Eu acho que é irreconciliável essa ideia. Assim, primeiro porque a gente quer separar, né, sentimento de conhecimento e tal. Então, amor, por exemplo, não é um sentimento. Amor é um tipo de conhecimento extremamente sofisticado de uma outra categoria, um conhecimento intuitivo que você tem do outro. Seja esse amor... Quando a gente tá falando de amor, não tô falando de paixão. Você tá quebrando minha perna com essa. Amor pra mim sempre foi sentimento, mano. Amor é o tipo mais sofisticado de conhecimento que você pode ter sobre um sujeito. Você só odeia aquilo pelo que você é ignorante e você só ama aquilo que você conhece. Então, quando você sai do lugar da paixão, por exemplo, com a tua esposa e passar a amá-la de fato, o que você ama é tanto uma ideia quanto quem ela se apresenta para você, quem você conhece dela. Você ama esse eterno conhecido desconhecido, você ama esse mistério que vocês vão ser sempre um pro outro. Eu tô convivendo com você há 30 anos, eu digo que eu te conheço, mas tem partes suas que são completamente misteriosas para mim, e essa investigação e essa eterna novidade é o que me faz querer continuar junto e acompanhar esses passos. E esse amor é esse encantamento com a vida. Esse amor é essa realidade de intimidade que você tem com as coisas. Então isso é amor e não um sentimento. Amor não tem oposto nesse caso. Então o oposto de amor não é ódio, não há oposto para esse conhecimento e essa completude. O que há de oposto do amor é o esvaziamento, é a ignorância.